Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Do Flamengo agora, sim, vamos para o Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Flamengo, porque o mercado da bola está agitado. Agora à tarde, a notícia quentinha, o Flamengo anunciou a renovação de contrato do Gerson. Foi uma novela, demorou para acontecer, o pai dele pediu aumento, ele queria um aumento. Bom, o aumento chegou porque renovou o contrato até 2030. A gente tem aí a arte do Gerson, ele vestido de coringa. Foi a manifestação aí do Flamengo para falar da renovação do Gerson, já vai aparecer aí também. Quero saber como foi essa renovação e também como estão as negociações com o Jorginho. O negócio está esquentando, o presidente do Flamengo, BAP, já acertou valores com o Jorginho, já aceitou o que ele havia pedido, agora está aguardando a resposta do jogador, porque o Jorginho se colocou para jogo também. Ouviu o Flamengo, ouviu outros clubes também, quem sabe agora isso não fique mais perto. Será que aí, ó, a gente tem aí, ó, Flamengo anuncia a renovação do Gerson até 2030 e o anúncio do Flamengo dizendo que seguirá aterrorizando os rivais. Daqui a pouco a gente pode pôr a arte que o Flamengo divulgou, que é ele vestido de coringa, ele todo tem a risada aqui do coringa. Nosso coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos. Esse é o anúncio do Flamengo, um jogador super importante, né? Jogador de seleção brasileira, então atende aí a um pedido da torcida, Hernan e PVC. E também essa Jorginho podendo chegar cada vez mais perto, a gente vem acompanhando isso. Eu acho que a questão do Gerson é fundamental, a renovação. O BAP já tinha falado que o atleta Gerson tinha gostado da proposta e o atleta Marcão, que é o pai dele, não tinha gostado. Quem tem que gostar é o Gerson assina e é muito importante, porque o jogador... Hoje, com todo o elenco que o Flamengo tem, com o Léo Ortiz jogando muito bem, com o De Arrascaeta fundamental fazendo gol, com o Bruno Henrique, com o Pedro prestes de voltar, o Gerson é o melhor jogador do time. O Gerson é um jogador que pode ser referência no meio-campo de renascimento da seleção brasileira. E até para ser ex-campeão do mundo, eventualmente, parece impossível hoje, mas tem um ano e 3 meses para lá. A questão do Jorginho é que eu acho curioso a gente comparar o Jorginho com o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador excepcional. Tem problemas físicos. Não tem nível de comparação De La Cruz com o Jorginho. É para um complementar o outro. Seja o Jorginho titular no lugar do Pulgar, que pode ser jogando junto com o De La Cruz, eles podem jogar juntos. Seja o Jorginho vindo para ser segundo volante, eventualmente substituir o De La Cruz. É para os dois fazerem parte do elenco do Flamengo, desde que os dois estejam bem fisicamente e tecnicamente. Não entendo essa questão de o De La Cruz está fracassando no Flamengo. Não está. O De La Cruz, quando joga bem. Não está jogando no mesmo nível de quando chegou, era uma paixão pelo De La Cruz. O De La Cruz tem questões físicas que fazem essa paixão diminuir, esfriar, mas não é Jorginho ou De La Cruz. O Jorginho, se chegar, se for confirmado, vem para fazer parte do elenco e ajudar como primeiro volante ou como segundo volante. A gente vem acompanhando bem essa história do Jorginho, né, Hernan? E ele tem que se desvincular também do Arsenal. Ele tem contrato até 30 de junho. O Flamengo estreia no Mundial no dia 16 de junho contra o Esperance da Tunísia. E, claro, tem a preparação antes também. Então, para o Flamengo seria importante contar com esse jogador antes. Será que essa história vai se desenrolar rapidamente? Hoje tem o jogo, daqui a pouquinho, né? Tem o jogo Arsenal e Real Madrid. Então, Aliás, Thiago Arantes vai chegar já com a gente para falar dessa história, quartas de final da Liga dos Campeões. Essa era uma condição já desde o início dessa negociação, que ele iria jogar a fase final ali, quartas, enfim, se passar, semi da Champions, até a participação final do Arsenal na Champions. A questão toda que é fundamental a gente citar nessa negociação do Jorginho com o Flamengo é que teve uma diminuição nos valores. Então, José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo, conseguiu com o jogador, com o empresário, uma diminuição no valor e aí o Flamengo deu ok para prosseguir com essa negociação. Então, assim, está tudo alinhado na questão de valores, de tempo de contrato, só que o jogador ainda não deu aceite na proposta. Isso é importante a gente citar. Por quê?
tem essa questão da Champions, tem a questão de outras propostas que o jogador também pode ouvir do futebol europeu, mas a situação com o Flamengo está muito avançada, muito bem encaminhada, por causa dessa reunião que teve na semana passada, onde o José Botto conseguiu, com muita habilidade ali, negociar e diminuir esse valor com o Jorginho, onde teve o aceite até do Flamengo, caso do presidente BAP, para prosseguir com a negociação. Então, é um jogo de xadrez que ainda está rolando nesse negócio. E ele aceitou, mas aceitou assim, gostou dos valores, mas ainda está vendo se surge outra coisa por aí? Seria mais ou menos isso? Assim, a imposição foi, a proposta foi, eu vou para o Flamengo por esse valor, por essa condição. Aí o Flamengo, sim, pode ser assim, desse jeito, pode diminuir um pouquinho aqui? Pode. Então tá aqui, ó, proposta. Beleza, vou te dar uma resposta. Agora tem o jogo. É aquele famoso vou pensar e te responder. Tá na mão dele, tá na mão dele. Ele dando o aceite, Jorginho é novo jogador do Flamengo, se apresenta no Super Mundial. É isso. O que pode dar errado? Surgiu proposta de outro lugar? Surgiu a proposta de outro lugar. Ficar no Arsenal? Não me parece. Não me parece. Você acha que ele pode ter um mercado aberto ainda, a PVC, a ponto de melar essa negociação? Itália, pode ter. Tá. Pode ter. Mas o negócio vai resolver, ainda vai aquela novelinha ainda então. Tudo indica que vai dar certo. Agora, tem um cenário de uma negociação que precisa assinar o contrato. Sim. Antes de assinar o contrato, pode acontecer diferente. Enquanto não tiver a caneta ali, não está certo, né? Agora, falando de campo, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba. Amanhã ou quinta esse jogo? É amanhã. Acho que é amanhã. 21h30. Amanhã venceu na estreia o Deportivo Táchira. Esse jogo acontece, então, no Maracanã, que primeiro foi lá na Venezuela, né? Então, agora o Flamengo estreia em casa, já fez o primeiro jogo fora, estreia em casa na Copa Libertadores. E todo mundo está querendo saber da volta do Pedro. Até porque o Flamengo tem sofrido de um problema de criar muito, mas conseguir converter em gols pouco. Para você, isso tem sido uma tônica desse time do Felipe Luiz nas últimas partidas? Não, acho que são as últimas. Acho que se você for pegar os clássicos do Campeonato Carioca, contra o Vasco, aquele 2-0 da primeira fase, o Flamengo matou o Vasco no primeiro tempo e foi fazer 2-0 no último minuto do segundo tempo com o Everton Cebolinha. O jogo contra o Botafogo, do Campeonato Estadual, que foi 1-0. O jogo contra o Fluminense da fase de classificação, que foi 0-0. Mesmo nas finais, foi campeão com empate por 0-0 com o Fluminense. Então, o Flamengo tem jogado muito melhor que os adversários e não tem conseguido definir os jogos. Pode vir a ser um problema, porque o Flamengo está invicto, né? Com o Felipe Luiz, são 28 jogos de invencibilidade. Não são 28 jogos de invencibilidade do Flamengo, porque há as 2 derrotas do Campeonato Estadual em que não era o Felipe Luiz no banco. Mas do Felipe Luiz são 28 jogos de invencibilidade. Então não tem um problema. Mas tem uma questão que é conseguir resolver os jogos mais rápido. O jogo contra o Internacional, o Flamengo jogou muito bem e parou no Rocher no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, no Antony, mas foi melhor do que o Inter, mas não ganhou o jogo. Então, esse é um ponto. E esse ponto pode ter um nome que é ausência do Pedro? Ou não diretamente? Quando o Felipe Luiz chegou, o Pedro já não estava. E o encantamento pelo Felipe Luiz veio sem o Pedro. Então, não pode ser esse o ponto. O Pedro tem que ser a cereja do bolo. O time precisa controlar os jogos como está controlando e definir os jogos como não está definindo. Temos ideia de... Ele voltou a treinar essa semana, né? Então o torcedor está esperando. Estamos falando que ele podia voltar até amanhã. Pois é. Será que pode entrar em campo contra o Central Córdoba? Quem está fora também, Danilo, né? Também está se recuperando. Um jogador aí que estava, né, no futebol europeu, então ainda está se adaptando ao ritmo, ao nosso calendário. Um atleta ainda em adaptação. Será que a gente pode tê-los em breve? A ideia é você ter esses jogadores, assim, ainda dentro da fase de grupos e você tem o Brasileirão, né? Que o Flamengo tem conseguido os resultados, mas está sofrendo demais com os desfalques, né? É um Flamengo remendado. Conseguiu a vitória lá no Barradão, com um golaço do Arrascaeta, mas você vê que é o talento individual ali que se sobressai, né?
Mas o Flamengo depende muito desses jogadores. Tem um elenco forte? Tem um elenco muito forte, talvez o mais forte do Brasil. Mas o fato desses desfalques, dele não poder contar com esses jogadores, faz muita diferença na fase de grupos. E fase de grupos é para você ganhar do seu adversário, você impor uma goleada, jogar em casa, né? Então, faz falta. Empenho mesmo, né? Na estreia da Libertadores, o Flamengo não foi bem e sentiu muito ali no meio de campo. O meio de campo esvaziado, só tinha o Pulgar e o De La Cruz, não tinha Gerson, questão do Arrascaeta. Então, é um problema que o Felipe Luiz vem encarando aí. Então, claro, ele espera ter todo mundo à disposição, o retorno do Danilo e do Pedro, né? Super aguardado esse retorno, não só para o Flamengo, mas para a seleção brasileira também, que a gente está com um problema de centroavante muito grande aí. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos. Pois é, Flamengo que estreia amanhã em casa na Libertadores, aqui mesmo no Maracanã. Jogo 21h30 contra o Central Córdoba da Argentina. Flamengo que já começou bem os trabalhos, né, nessa Conmebol Libertadores. Venceu em casa há muito tempo, não vencia fora de casa e conseguiu essa vitória sobre o Deportivo Táchira de 1-0. Aquele gol do Juninho. Então abriu 1-0, abriu também 3 pontos no grupo, porque Central Córdoba e LDU empataram. Então o Flamengo é o líder do grupo, vencendo, fazendo aquele dever de casa aqui no Maracanã amanhã, amplia ainda mais essa vantagem no grupo aí, ainda se depender dos outros resultados ali, então fica ainda mais folgado. Então é muito importante essa partida de amanhã aqui no Maracanã. O Flamengo espera que volte a ser uma fortaleza ali, teve um período muito bom de um Penharol a outro, digamos assim, né? De 2019 a 2024, porque ano passado o Flamengo acabou derrotado, perdeu aquela invencibilidade longa que tinha ali, 17 vitórias consecutivas, mais de 20 jogos em sequência no Maracanã sem perder, e foi um baque aqui no ano passado. Mas o Felipe Luiz e seus comandados vêm muito bem, a expectativa é muito boa, jogadores recuperados aí. O Danilo talvez ainda, pode ser que demore mais um pouquinho, aí fica uma grande expectativa. Bruno, Mari, amigos, será que o Pedro pode ser relacionado já para essa partida contra o Central Córdoba? Vai demorar mais um tempinho, pelo menos para sentir o gostinho, a emoção de estar novamente entre os relacionados? Aí depende ainda, tem um treinamento, ele está treinando com o grupo. Felipe Luiz, na última coletiva de imprensa, depois do triunfo sobre o Vitória lá na Bahia, ele disse, está muito perto. O doutor pode falar um pouquinho melhor, mas está muito perto. Então, ele tem usado cautela, mas aí seria aquele... Vai ser passo a passo, Pedro, sabe? Entrando alguns minutinhos, para depois, quem sabe, completar 45 minutos, 90 minutos. E lá no Mundial ele está um pouco mais próximo da sua forma, quem sabe. Então fica essa expectativa aí, mas o Flamengo tem que cumprir o seu papel aqui amanhã no Maracanã contra o Central Córdoba, 21h30. É Libertadores e vale demais aqui no Maracanã. Bruno, Mari. Até porque o Flamengo deve estar entre aqueles clubes que vão disputar a primeira posição geral, né? Nessa fase, o que vai lhe garantir mando de campo na reta final da competição. Tem que pegar aquele potinho que a gente colocava o Arrascaeta. Isso. E arrumaram pro Pedro também, né? Mas agora já dá para aos poucos ir tirando o Pedro do potinho, certo? Mas ainda com uma proteção. Plástico bolha.